Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN, mais uma edição do nosso a revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, 10 de junho de 2019. Política no palco, em show neste domingo em São Paulo, cantora britânica Lily Allen dedica a música Fuck You ao presidente Jair Bolsonaro. Provavelmente vou ser presa ou proibida de vir novamente, disse a artista. Justiça em jogo. Site The Intercept divulga conversas de Sérgio Moro e integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. Em nota, o ministro da Justiça afirmou que não se vislumbra qualquer anormalidade em sua conduta e que os trechos tornados públicos foram retirados de contexto. A sangue frio, ator da novela mirim Chiquititas e os pais dele são assassinados. De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da namorada de Rafael Miguel baleou o trio. Esses são alguns destaques do Morning que está só começando e você é o nosso convidado especial. Até às 11h30 a gente segue por aqui. Vem com a gente. Bom dia, senhorita. Bom dia, Edgar Piccoli. Tudo bem, Paulinha? Tudo ótimo, Ed. Vamos lá para nossa hash? Vamos, querido, porque você sabe que estamos vivendo o quê? A pós-verdade, não é mesmo? Quando os fatos objetivos, Edgar, têm menos peso em moldar a opinião pública do que os apelos, as emoções e as crenças pessoais, querido. Todo mundo é suspeito. Pois hoje em dia. Tem muita narrativa por aí que é o quê? Tcharaque! E que acaba o quê, Edgar? Fazendo o maior sucesso, porque boa parte das pessoas quer apenas confirmações para as suas próprias teses. Edmuso. Mas hoje será dia de quebrar com tudo isso. Será dia de verdades, de fatos absolutos aqui na internet. Faço gosto. Segundou com gosto de verdade. Vamos ver como é que vai andar essa hashtag Trago Verdades, Edgar. Boa. Claro que tem espaço também pra brincadeira, pro seu gif, pro seu meme, entendeu? Pra uma denúncia, pra um arroba aí que você conhece, alguma coisa light pra trazer uma leveza também pra nossa tag do dia. Mas se declara pra essa crush também, traz essa verdade. É pra ir direto ao ponto, então. Bem verdade, eu quero saber de fatos. Coisas com base, Edgar. Fatos objetivos. Vai direto ao ponto. Hashtag Trago Verdades. Interaja com os assuntos do Morning Show de hoje. E aqui vou repercutir pelo WhatsApp a cantora Lily Allen, que durante show em São Paulo, como eu disse aqui na abertura do Morning, dedicou uma música chamada Fuck You ao presidente Jair Bolsonaro. Bom, vocês devem se lembrar daquela treta toda envolvendo o Roger Waters também, né? Que deu um mó bafafá. Teve ali na própria plateia, né? Já se criou um fórum ao vivo e direto, uns contra, outros a favor. Eu tava lá na Lily Allen, em breve contarei como foi. Olha, e aí? Qual é a tua opinião sobre os artistas se manifestarem dessa forma? Conta pra gente, 11 931 17 1009 é o nosso número, mensagens em vídeo, lembrando, tá bom? No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br, também pela nossa transmissão em nosso canal no YouTube e nas mídias sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook. Aliás, dê uma passada pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Fefito, vamos nessa. Vou começar essa ideia matinal com você, hein? Vambora. Bom, que tragédia, né? Esse caso envolvendo a família aí do Rafael Henrique Miguel, autor da novela Chiquititas. O que exatamente aconteceu, Fefito? Pois é, o Rafael, ele é muito famoso por ter interpretado Paçoca nas Chiquititas, nessa última versão de Chiquititas, que é uma novela infantil do SBT. Mas você, se não viu Chiquititas, provavelmente lembra dele por causa de um comercial de TV. Você lembra de um comercial em que uma criança estava no supermercado com a mãe e ela insistentemente pedia pra mãe comprar brócolis, porque ela queria comer brócolis? Sim. E a mãe dizia que não? Pois é, o Rafael Miguel era essa criança. O que aconteceu? Ele já estava há 1 ano com a namorada dele, de 18 anos, ele tinha 22 anos, o nome dela era Isabela. Mas aparentemente havia ali ainda um problema para oficializar esse namoro. Nas redes sociais do próprio Rafael, a gente vê várias fotos e várias declarações de amor.
dele pra namorada. O que aconteceu agora é que eles foram, o pai, a mãe e ele, até a casa da namorada pra conversar com a mãe da namorada e a namorada, pra passar o domingo juntos e também ter uma conversa sobre a relação dos adolescentes. Porque, afinal de contas, tem sempre aquele momento em que os pais se encontram e querem delimitar limites para quando seus filhos são jovens ainda. Façam isso, não façam aquilo. Para surpresa de todos, o pai da garota, o pai da Isabela, chamado Paulo Matias, de 48 anos, surgiu no local, iniciou uma discussão muito tensa e essa discussão acabou na morte não só do Rafael Miguel, mas também na morte do pai e da mãe dele. O crime ocorreu no início da tarde de ontem, no bairro da Pedreira, aqui na zona sul da capital paulista. Os corpos do Paulo Cupertino Matias, ou melhor, da João Alcísio Miguel e da Miriam Selma Miguel, que são os pais do Rafael, estão no IML, assim como o corpo do Rafael, aguardando liberação e perícia. O local tá passando por perícia. A Isabela, mulher, a namorada do Rafael ontem, foi ao Instagram e fez um story dizendo que estava bem na medida do possível, para tranquilizar a todo mundo. Estou bem dentro do possível, essa imagem que vocês veem aí. Nas redes sociais, vários e vários famosos se manifestaram em solidariedade ao Rafael. Um deles foi a Giovanna Grigio, que era protagonista de Chiquititas, que fez o seguinte texto: Rafa, a gente se conheceu tão pequenininho e você sempre brilhou tanto com seu talento, seu humor e sua doçura sem fim. Meu coração está doendo muito por você não estar mais aqui com a gente. Outra pessoa que se manifestou foi a Maísa. Bizarro saber que uma crueldade dessas aconteceu, ainda mais com uma pessoa que eu conhecia. Mais vidas foram interrompidas pelas mãos de um homem. Rafael e família, descansem em paz. Que Deus conforte todos os corações, justiça seja feita. Chega de assassinato. Clara Castanho, que é a atriz mirim que começou com ele também se manifestou no Facebook. Sinto muito, aliás, eu sinto tanto. É tão absurdo como compreender que tantos sonhos foram interrompidos. Vá em paz, vá na luz. Não se sabe ainda se a arma usada pelo pai da Isabela era legalizada, se ele tinha porte de arma ou não. O que se sabe é que, no final das contas, ele ainda está foragido. Se você tem qualquer informação sobre, é importante trazer à tona. Fefito, ontem pelas redes sociais, algumas pessoas levantaram que nesse encontro do Rafael com o pai da menina, tinha sido revelado por esse pai que ela estaria grávida. Essa informação não se confirma ainda. Essa informação não procede. O Luiz Bate, inclusive, apresentador, publicou agora há pouco no Instagram um post negando que ela estivesse grávida. Isso é pura especulação. Inclusive, a gente tem aqui nesse post a imagem do último beijo, de um beijo que eles teriam publicado nas redes sociais um dia antes do assassinato do Rafael Miguel. A gente tem essas imagens aqui, eu acho que a gente passa já. Mas antes da gente passar essas imagens, eu queria falar sobre um fenômeno muito específico que tem me chamado a atenção. E, aliás, estou pensando muito nesse assunto, acho até que eu vou escrever sobre. Sempre que acontece uma tragédia no Brasil, seja a morte de alguém famoso, seja a morte de alguém anônimo que fica famoso, se você é a namorada do Gabriel Diniz, por exemplo, se você é o Rafael Miguel ou a namorada do Rafael Miguel, começam a surgir vários e vários perfis falsos na internet atribuídos a essas pessoas. Ô Fefito, deixa eu saber uma coisa. Você tá falando, dando a repercussão toda, mas assim, quando até apresentando aqui as manchetes da nossa edição hoje do Morning Show, eu coloco ali, né? Tem no boletim de ocorrência, e segundo esse boletim, o pai da namorada atual, essa que você colocou a mensagem... Sim. E por que isso teria acontecido? Eles estavam namorando ainda? Ou? Eles estavam namorando há um ano. Estavam namorando há um ano. E o pai dessa namorada... falar sobre o relacionamento deles. Aparentemente, o pai não tinha uma boa relação com a família. E ele não tinha uma boa relação também com o genro, com o Rafael. Pelo simples motivo, pelo menos é o que se especula. Essas razões ainda são todas muito nebulosas, mas o que se especula é que ele não aprovaria o namoro e teria ciúmes da filha, um ciúme obsessivo da filha, e por isso resolveu dar cabo da vida do Rafael e de sua família, que estavam lá, inclusive, para falar de limites, de como conduzir o namoro, mas um namoro que já acontecia há um ano. Era um encontro
entre famílias. É um caso muito esquisito. Mas só pra concluir a coisa que eu tava falando, a namorada do Rafael Miguel, ela já tem vários perfis falsos nas redes sociais. E o próprio Rafael Miguel já ganhou vários perfis falsos. Ao prestar qualquer tipo de homenagem a essas pessoas ou especular esse tipo de coisa, você, ouvintes, tome muito cuidado para não favorecer perfis falsos que basicamente vão usar pessoas que vão segui-los para lá na frente trocar arroba e ganhar uma popularidade em cima da morte, em cima de uma tragédia. É impressionante, mas isso acontece no Brasil também. Tem gente que tira vantagem até de tragédia. Bom, antes da gente ir pro próximo assunto, só lembrando também no mundo da música, no campo musical, Serguei, né, nos deixou recentemente. Sim. Grande ícone Serguei do rock brasileiro, o primeiro cara a cunhar o termo psicodélico, a lançar um álbum e se autodenominar um cara psicodélico. Serguei, grande figura do rock, um ícone de fato. E o André Matos, né? Coisa do Angra. O ex-vocalista do Angra, do Xamã, um ataque fulminante, um ataque cardíaco fulminante aí, com 47 anos, 2 perdas também, 2 baixas aí no rock brasileiro. Pois é, ainda não há informações sobre o velório do Rafael Miguel. A gente deseja sentimentos aqui, nossos pêsames a toda a família dele. Que barra pesada, né? Que notícia triste para começar a semana. Vamos lá. Vamos girar o assunto agora no Morning Show, ainda nesse começo de programa. O mundo jurídico e político está reagindo nessa manhã às informações divulgadas pelo The Intercept Brasil. O site começou a publicar reportagens denominadas As Mensagens Secretas da Lava Jato. A série traz à tona conteúdo extraído de aplicativos de mensagens privadas envolvendo integrantes da força-tarefa da operação. Foram publicados diálogos entre o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. Segundo o The Intercept, as conversas fazem parte de um lote de arquivos enviados por uma fonte anônima há algumas semanas. Em 3 atos, o conteúdo mostra trechos de mensagens trocadas nos últimos 2 anos pelo aplicativo Telegram. Em uma das mensagens, em uma das passagens, a troca de mensagens teria se dado dias antes da apresentação da denúncia contra Lula, no caso do Triplex no Guarujá. Dallagnol se mostrava preocupado com o teor da acusação e a posterior repercussão do caso. Aspas aí. Falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal e indícios frágeis. Então, é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as coisas e as respostas ajustadas e na ponta da língua, escreve Dallagnol. Em outro trecho, procuradores da Lava Jato reagem ao pedido da Folha de São Paulo para entrevistar Lula na prisão, durante a campanha presidencial. As procuradoras Laura Tessler e Isabel Groba se mostram revoltadas e em uma delas se manifesta usando o termo mafiosos. As mensagens mostram também um aparente receio com uma eventual eleição de Fernando Haddad, do PT. Em relação a Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, então juiz no Paraná, o procurador reclama das críticas da imprensa após a apresentação da denúncia contra Lula, aquela do PowerPoint. O então juiz tranquiliza, aspas novamente. Definitivamente, as críticas à exposição de vocês são desproporcionais. Siga firme, fecha aspas, diz o Sérgio Moro. Em um outro diálogo entre os dois, o site dá a entender que houve a interferência na investigação. Em uma das conversas que ocorreu depois da decisão do Supremo de soltar Alexandrino Alencar, então diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, é possível ler o seguinte. Deltan Dallagnol escreveu para Sérgio Moro, aspas, caro, STF soltou Alexandrino. Estamos com outra denúncia a ponto de sair e pediremos a prisão com base em fundamentos adicionais na cota. Seria possível apreciar hoje? Moro respondeu, não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia, fecha aspas. Após a conversa, o coordenador da Lava Jato comunicou aos colegas a posição do juiz. Ainda no aplicativo de mensagem, um mês depois, o atual ministro questiona o procurador sobre a iniciativa de recorrer das condenações. Enquanto Dallagnol tenta impedir a execução da pena, o magistrado pensava o oposto. Já em 21 de fevereiro de 2016, em mensagem direta
Ao procurador, Sérgio Moro sugere uma inversão na ordem de 2 operações que estavam planejadas pelo Ministério Público Federal. O site The Intercept Brasil alega que mais reportagens serão veiculadas e que possui chats, áudios, vídeos, fotos e documentos como material. Vamos lá, Vini, vamos tratar da repercussão desse caso. É um caso que traz uma movimentação no setor jurídico e no setor político brasileiro nesse início de semana, né? Caiu aí, né, nas mídias e no próprio Intercept, publicado aí durante esse fim de semana. Vamos lá, o que dizem aí Sérgio Moro e o Ministério Público Federal, mais especificamente aí na Força Tarefa, a respeito desse caso divulgado pelo site The Intercept Brasil? E logo depois da divulgação da reportagem, várias hashtags no Twitter acabaram sendo impulsionadas, como hashtag Vaza Jato, hashtag Eu Apoio a Lava Jato, hashtag Eu Apoio o The Intercept. Então, a repercussão acabou sendo enorme e o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, fez um tweet acompanhado de uma nota oficial. No tweet, ele fala que é muito barulho por conta de uma publicação por site de supostas mensagens obtidas por meios criminosos de celulares de procuradores da Lava Jato. Leitura atenta revela que não tem nada ali, apesar das matérias sensacionalistas. E na nota oficial que ele divulgou, ele também complementa, dizendo que sobre supostas mensagens que me envolveriam, publicadas pelo Intercept, lamenta-se a falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores, assim como a postura do site que não entrou em contato antes da publicação, contrariando a regra básica do jornalismo. Quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Então essa foi uma nota oficial publicada pelo juiz Sérgio Moro. O Deltan Dallagnol também divulgou uma nota que, na verdade, ele compartilhou a nota emitida pelo Ministério Público Federal, que diz o seguinte, Edgar, que seus membros foram vítimas de ação criminosa de um hacker que praticou os mais graves ataques à atividade do Ministério Público, à vida privada e à segurança de seus integrantes. Eles afirmam que há tranquilidade de que os dados eventualmente obtidos refletem uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade e de forma técnica e imparcial. Eles emitem uma preocupação em que, uma vez ultrapassado todos os limites de respeito às instituições e às autoridades constituídas na República, é de se esperar que a atividade criminosa continue e avance para deturpar fatos, apresentar fatos retirados de contexto, falsificar integral ou parcialmente informações e disseminar fake news. Por fim, os procuradores da Lava Jato em Curitiba dizem que mantiveram ao longo dos últimos 5 anos discussões em grupos de mensagens sobre diversos temas, alguns complexos, em paralelo a reuniões pessoais que lhes dão contexto. Vários dos integrantes da Força Tarefa de Procuradores são amigos próximos e, nesse ambiente, são comuns desabafos e brincadeiras. Muitas conversas sem o devido contexto podem dar margem para as interpretações equivocadas. A Força Tarefa também lamentou profundamente pelo desconforto daqueles que eventualmente tenham se sentido atingidos. Aí no mais eles falam em prestar todos os esclarecimentos, em não se dobrar à invasão ilegal e extorsão e continuar o trabalho. E também repudiam, como fez o juiz Sérgio Moro, o fato de não terem sido procurados pela reportagem do Intercept. Depois, um pouco mais tarde, Edgar, a Força Tarefa da Operação Lava Jato também emitiu uma outra nota com 8 pontos de defesa. A nota diz mais do mesmo que já havia sido divulgado, mas um ponto é importante, que diz o seguinte: a imparcialidade da atuação da Justiça é confirmada por inúmeros pedidos do Ministério Público indeferidos, por 54 absolvições de pessoas acusadas e por centenas de recursos do Ministério Público. Além disso, todas as decisões proferidas submeteram-se à revisão de instâncias judiciais superiores e independentes.
Nós tivemos também a repercussão do outro lado. O perfil do Twitter, a conta do Twitter do presidente Lula, do ex-presidente Lula, acabou divulgando ali uma nota oficial afirmando que todos os detalhes ali apresentados pela reportagem já haviam sido incluídos nos processos de defesa do ex-presidente e que eles relatam ali também outros atos que, segundo eles, demonstram ilegalidade e intimidação. A nota complementa: ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e a negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente, assim como o reconhecimento mais pleno e cabal de que ele não praticou qualquer crime e que é vítima de lawfare, que é manipulação das leis e dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política. E para finalizar, nós temos também o tweet do ex-candidato à presidência Fernando Haddad, que também foi mencionado pela reportagem, no qual afirma que houve ali uma combinação para que o ex-presidente Lula não desse uma entrevista, o que beneficiaria a candidatura dele, e o Fernando Haddad pelo Twitter se manifestou dizendo que podemos estar diante do maior escândalo institucional da história da República. Muitos seriam presos, processos teriam que ser anulados e uma grande farsa seria revelada ao mundo. Vamos acompanhar com toda cautela, mas não podemos nos deter. Que se apure toda a verdade. Tem uma coisa que a gente tem que pensar, que isso vai durar muito, né? Essas revelações aparentemente vão vir ao longo de vários dias, porque são 1.600 horas de áudio, pelo menos, de vídeo e tudo mais. Deixa eu convocar o Zé Maria para repercutir também esse assunto lá em Brasília. Como é que isso tomou Brasília? Trindade, conta pra gente. É uma questão que, como eu falei no início do programa, é a justiça que tá em jogo ali, hein, Zé? Como é que as partes reagiram aí? Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia. Fefito tem razão. Todo mundo entende que isso é apenas o início, que existem vários documentos e o Ministério Público, até nesta nota, lida aí pelo Vina, aplicou uma espécie de vacina, indicando que já espera outros vazamentos de documentos e diálogos. Olha, são 3 repercussões aqui. A primeira, a repercussão jurídica. Os ministros do Supremo olharam aquilo com uma certa distância. O primeiro a falar foi o ministro Marco Aurélio, dizendo que mostra que essas conversas indicavam que uma falta de equidistância da justiça. Ele quer dizer o seguinte, que o juiz não pode se aproximar tanto do Ministério Público e da investigação, né, sob o ponto de vista do lado jurídico, né? Mas, juridicamente, há um entendimento de que isso não atrapalha, que isso não interfere e que as decisões estão todas mantidas. E muitos analisam aqui que dificilmente essas provas poderão ser usadas juridicamente. São imprestáveis juridicamente diante da origem das provas, né? Através de um crime, através de uma abertura ilegal de um sigilo. Então, essas provas nunca podem ser usadas juridicamente. Haverá tentativa. E a defesa do ex-presidente Lula já confirmou que vai tentar usar essas provas, inclusive no Tribunal Internacional. Esse é o lado jurídico. Politicamente, no Congresso Nacional, já está sendo formado um grupo para levar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para explicar essas falas, explicar essas argumentações e troca de informações e até de orientação ao Ministério Público. E aí vem uma terceira repercussão, que é o leigo. É aí que todo mundo avalia de que há um estrago muito grande, porque mostra para o leigo, né, de que havia uma combinação, havia um entendimento para condenar o ex-presidente Lula e também políticos em geral que ainda não apareceram e que devem aparecer nas próximas postagens ou quando aparecerem mais mensagens. Então são essas 3 repercussões. É o seguinte, quando você vê de uma forma explícita o diálogo, até assusta. Mas todo mundo aqui sabe que isso acontecia. Trata-se de uma força-tarefa. Quando é força-tarefa, há uma combinação, há um entendimento geral de que a lei tem que ser aplicada com a colaboração de cada um. Nós já falamos aqui, a força-tarefa, ela é composta, todo mundo vê muito a Polícia Federal chegando e tal, mas tem também auditores da Receita Federal
que isso é muito importante, eles fizeram um trabalho muito importante, a Polícia Federal, Ministério Público e o juiz Sérgio Moro. Não foi à toa, ele não apareceu de um dia para a noite. Ele orientou-se um grupo importante que quebrou parâmetros e foi possível que a Lava Jato fosse adiante. Então não há surpresa. A surpresa é a crueza do diálogo, isso assusta principalmente o lado leigo, que é a disputa de todos por aqui. Mas força-tarefa é isso mesmo, é colaboração, cada um do seu lado. E a questão, Zé, embora você tenha usado o termo leigo aí, que assusta, né? Mesmo a alegação de estar fora do contexto, que são informações que não têm a força jurídica, como você colocou, talvez não possam nem ser usado quanto a isso, e mesmo fora de contexto, como alega o Sérgio Moro e o próprio boletim emitido pelo Ministério Público Federal, a conversa existe, né? O trecho, a fala e a frase os trechos que tem ali são muito claros. Em vindo à tona, isso caminhando e essas coisas forem sendo cada vez mais expostas, coloca uma questão, dá uma força, inclusive para os adversários políticos, seguirem falando e criticando no mínimo, aí, pelo que se tem até agora, uma decisão direcionada do juiz, que, como disse o Marco Aurélio Mello que você trouxe, deve manter um distanciamento aí dos fatos, e só agir mediante a provocação, quando chegar ali. Ali existe, sim, alguma conversa que dá a entender que existe um alinhamento ali, um direcionamento, uma ação conjunta, poderia dizer até orquestrada, para que as coisas sigam de determinadas formas. E ali, com a fala do juiz. Caio estudou direito. Isso é evidente que o juiz tem que se manter distante de casos como esse, não? Não, em termos, Edgar, porque é o seguinte, com a revolução tecnológica, né, a oralidade dos despachos pessoais entre o julgador e o acusador, portanto, entre juiz e promotor, que se davam aí nos gabinetes, ela foi substituída pela privacidade dos aplicativos de mensagem. Portanto, trata-se de conversa privada, como sempre foi. E ainda tem aí a agravante colocada numa das notas lidas pelo Vini, da questão da proximidade, da amizade entre os membros da Força Tarefa. Esse episódio aí, batizado de Vaza Jato, ele é reflexo do apagão moral da esquerda, para usar uma expressão consagrada pela nossa colega Vera Magalhães. Isso aí é um mix de cegueira ideológica, jornalismo militante e antipatriotismo. A gente tem que chamar as coisas pelo que elas são. Eu sempre reitero isso. O que foi essa conversa entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol? Eles falam sobre ações penais, né, e discutem a melhor estratégia para acusação e julgamento. De quem? De pais de família trabalhadores? Não, de bandidos, pô. Então, assim, é no máximo uma conversa criminal, não é uma conversa criminosa. Então são adjetivos aqui bem distintos. O criminal é relativo a crime, criminoso é relativo à prática do crime, denota inclusive envolvimento no crime. E como bem trouxe aí o Zé Maria Trindade, a gente precisa lembrar o que é a Lava Jato. A Lava Jato é uma força-tarefa de combate ao maior esquema de corrupção da história, do Brasil não, da humanidade. Né? Então uma força-tarefa, ela pressupõe o quê? Esforços coordenados na busca pela justiça. Então é muito natural que o juiz Sérgio Moro, na qualidade de responsável por essa força-tarefa, ele coordenasse e colaborasse com esses esforços, visando o quê? Celeridade e efetividade judicial. Imagina que sonho isso, uma justiça ágil e que funciona, isso é o sonho de todo brasileiro de bem. O único crime, no caso dessas mensagens que vieram à tona, é a violação não autorizada de conversas particulares de duas autoridades públicas, né? O hacking, né, por assim dizer. E tem um outro ponto, a sua divulgação panfletária, ela não é crime, é só mau caratismo e jornalismo militante mesmo. Mas assim, bom, beleza, como você bem colocou, as conversas vieram à tona, elas estão lá. Vamos especular que sejam todas integralmente verdadeiras, né? Vamos falar do trecho que mais importa, que é sobre as provas do caso Lula, né? O que foi discutido ali nessas conversas não foi a licitude e a pertinência das provas, mas se elas eram robustas o suficiente para resistir a um processo judicial que sofria pressões políticas e sociais inéditas para que não prosperasse.
Nunca antes na história desse país, Edgar, houve uma campanha tão articulada para livrar um criminoso da cadeia, como no caso Lula. Você tinha atores globais engajados, havia intelectuais engajados, a elite do magistério acadêmico, né, portanto, o corpo docente das universidades estava todo engajado, toda a inteligência progressista, os idiotas úteis, aí na acepção soviética do termo, o sindicalismo pelego, era todo mundo junto por Lula livre. E Lula livre, a gente já falou aqui, é uma narrativa mentirosa. As provas que incriminam o Lula, que aliás foram habilmente colhidas e dispostas pela força-tarefa da Lava Jato, elas foram examinadas por outros 19 juízes naturais, além do Sérgio Moro. Você tinha 3 desembargadores no TRF4, 5 ministros no STJ e 11 ministros no STF, 8 dos quais nomeados por Lula e Dilma. Então, assim, e aí o outro ponto, sobre provas nos crimes de colarinho branco. É claro que em todos esses casos de crime de colarinho branco, as provas elas não costumam ser cabais, porque não existe recibo de propina. Corrupção não é lançada no livro caixa. Você não abate do imposto de renda o que você fez de lavagem de dinheiro. Então, o máximo que você pode fazer é verificar o batom na cueca, mas você não flagra o ato em si. O que o Zé falou pra gente no início, uma coisa, eu acho interessante essas colocações e esses posicionamentos, e isso vem à tona, é claro, como eu disse, usado por adversários para tentar desqualificar uma operação que buscou trazer aí à tona todas as corrupções feitas no Brasil durante muito tempo, mas também não deve colocar um pano em cima para que a gente não veja a realidade dos fatos. Uma conversa privada que diz respeito a um fato público, de direito de todo brasileiro de saber, que confiar na sua justiça, não deve por essa alegação, ser menos importante. Eu acho que tem uma importância aí. A mistura do público e do privado, que se falou e que se criticou tanto nos governos do PT, se faz nessas coisas mais comezinhas do dia a dia, nessas conversas de WhatsApp. Eu acho que a tecnologia vem para propagar as coisas e agilizar muitos processos, mas ela vem também para revelar, Caio, muito da natureza humana e muito das motivações que vão se tornando cada vez mais evidentes aos olhos da justiça de cada um. Cada um tem um senso por si da justiça. Eu acho que, por exemplo, você juntar uma vontade própria, você falou um termo aí, eu não acho que você pode robustecer uma prova a ponto de transfigurar essa prova ao seu bel prazer para atender um interesse teu. Isso é justiçamento, a gente já até falou aqui. Eu acho que tudo isso que vai ainda ser desenrolado a partir dessa bomba que veio, sei lá se isso vai ser realmente uma bomba, a gente vai entender logo mais, ela serve para a gente mostrar muito bem que esses termos utilizados muito comumente hoje em dia, o bem, o cidadão do bem, o mal, uma coisa que não diz, que não reza a minha cartilha é o mal, isso aqui é o bem, então eu estou do lado do bem. Trindade sabe muito bem disso, esse jogo acontece, Zé, e vem à tona exatamente nesses momentos comezinhos, como eu falei aqui, você se lembra muito bem, Trindade, na ocasião do vazamento, uma operação que, diga-se de passagem, vazou, inclusive naquele caso do Lula, que foi gravado a posteriori do limite legal das gravações, quando da tentativa de colocá-lo como ministro, Trindade. E aquilo lá foi então o quê? Foi ilegal, mas foi moral? Porque dizia respeito ao interesse de todos os brasileiros que a justiça fosse feita da melhor forma. Agora, nesse caso, esse vazamento de um hacker aí, que pegou essas conversas e jogou, e o site Intercept publicou. Isso, então, o que é? Isso é ilegal, é imoral, fica muito confusa a história. A gente tem que olhar com um certo distanciamento as coisas, assim penso eu, Trindade. Olha, Edgar, tem o tal do espírito do tempo, que é importante, né? Você falou de vazamento aí, gravaram o ex-presidente Lula e gravaram a presidente da República em exercício. A mulher do Lula. E jogaram e vazaram. Não só gravaram, como vazaram. Então, o oficial, o Estado fez isso. Não é? Isso, e todo mundo achou ali bonito, bom, porque ajuda ali o espírito do tempo. É nesse espírito do tempo que eu coloco que a Lava Jato é uma força-tarefa com colaboradores de vários setores, né, na tentativa de mostrar exatamente que o país
estava dominado por uma quadrilha. E aí todo o esforço foi nesse sentido. Foi natural, os filmes, sobre os livros, filmes, falam exatamente desse papel do Sérgio Moro. É evidente que eles ligavam, juiz, precisamos de uma autorização tal. Isso no meio da noite, natural, todo mundo sabia, todo mundo sabe. A novidade é esse ato explícito de mostrar exatamente a crueza. Aí cai naquela história lá, se as pessoas soubessem como são feitos os queijos, cachaça e política, não consumiam nenhum deles. Então agora coloque o jurídico também, o judiciário também. São os bastidores, Edgar. Essas coisas fedem. Mas um queijinho não vai prejudicar tanto a minha vida. Mas tem uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente pensar. A gente tende a tratar a justiça como ela, em tese, deveria ser tratada. Como alguém que analisa os dois lados dos fatos, analisa os indícios, analisa as provas e, em cima disso, toma uma conclusão. O que a gente não para pra pensar e o que a gente esquece é que juízes também são imbuídos de ideologia. Quando eu já falei aqui, inclusive, várias vezes, que nada está livre de ideologia, todo mundo está em algum espectro da direita, da esquerda, do centro, onde quer que se coloque, eu acho que é uma grande verdade, na verdade. Existe uma ideologia por trás de quem julga também, e eu acho que isso fica muito claro quando a gente vê uma clara tentativa de construir uma narrativa específica com o uso da justiça. Isso é só 1%, segundo o editor Leandro Demore, do Intercept, do que vazou até agora. Ele já deu a entender em entrevista hoje cedo, inclusive, que vai ter mais um nome envolvido em denúncias, e esse nome é o Rodrigo Janot. Só fazendo uma complementação aí ao que a gente colocou. Eu acho assim, informação, ela pressupõe credibilidade, né? E aí eu queria fazer só algumas considerações sobre o Glenn Greenwald, que é um dos autores dessa matéria, ele é fundador desse panfleto aí, The Intercept. E também, só para pontuar também, eu tive o prazer de conhecer o Glenn no programa Pânico, e eu faço questão aí de preceder a crítica com elogios, porque ele é um cara extremamente gentil, inteligente e muito corajoso. Mas é um jornalista militante, e nada contra a militância, desde que ele a reconheça e a assuma perante o grande público, né? Todos os ouvintes aqui da Jovem Pan sabem que eu sou escancaradamente de direita, me considero politicamente conservador, e inclusive já abri os meus votos tanto na eleição de 2016 quanto de 2018. Né? O Glenn, por sua vez, ele já deu entrevista à CNN por ocasião do processo de impeachment da Dilma, afirmando que o afastamento da presidente era ilegítimo e antidemocrático. Mais pra frente, ele começa a utilizar, inclusive, a nomenclatura do golpe, essa narrativa. Some-se a isso o fato dele viver em união homoafetiva com o David Miranda, que é militante LGBT, filiado ao PSOL e suplente de Jean Willis. Você já percebe que ele é tão de esquerda quanto eu sou de direita, com a diferença que eu tenho uma relação um pouquinho mais transparente com o público. Eu queria ler para o ouvinte da PAN um tweet do Glenn Greenwald. Olha isso aqui. Ironicamente, as mesmas pessoas que divulgaram as conversas privadas de Lula agora estão tentando se colocar como vítimas de uma terrível invasão de privacidade. Lembra? Vamos lá, fazer a distinção básica. No caso do grampo do Lula e Dilma, é uma interceptação telefônica judicialmente autorizada, pessoal. A controvérsia naquele caso específico é que houve o vazamento de um trecho alguns minutos além do horário da ordem judicial que suspendia a gravação. Isso muda tudo, né? Não, isso torna a validade jurídica discutível, mas vamos lembrar que o STF, portanto o grau máximo da justiça brasileira, suspendeu a nomeação do Lula como ministro. Ele não conseguiu faturar o foro privilegiado e não conseguiu escapar da Lava Jato. Não só isso, o Moro não foi condenado pelo Conselho Nacional de Justiça por esse ato. Portanto, a gente tem a resposta para a sua pergunta, Edgar. Não foi nem ilegal, nem imoral. A comparação, ela é sem cabimento, porque no caso da Lava Jato, você tem um grampo autorizado. Você mesmo disse que ele não assumiu, porque isso é que ensejou a justiça. Né? Como assim? Ele não assumiu como ministro chefe da Casa Civil no governo Dilma por conta desse vazamento. Justamente, que era ilegal, provando que ele não é ilegal. Não dá para cravar, que era ilegal perante a lei, estava fora do tempo de permissão que a lei autorizava as gravações. Isso está publicizado de uma maneira maciça. E ele não assumiu por conta disso. Quer dizer, em função de um ato ilegal,
ele resultou num efeito que aí talvez tenha muito a ver com o que o Zé falou. Se o ato fosse cabalmente ilegal, a justiça não o consideraria. Mas foi esse espírito do tempo... E o Moro seria condenado por ato ilícito. Esse espírito do tempo que o Zé se refere, ele foi muito movido por essa declaração. Que foi aquela assim, tipo, opa, vazou a coisa mais importante que a gente precisava para que ele não assumisse como... Não tô julgando, hein? Tô dizendo que ele devesse assumir, não. Eu tô só olhando as coisas de uma maneira... E também não se pode desqualificar o trabalho do Glenn Greenwald única e exclusivamente por ele ter uma união estável com o David Miranda. O Glenn Greenwald, aliás, é um dos jornalistas mais premiados e bem-sucedidos do mundo nos últimos tempos e é um dos responsáveis, por exemplo, por divulgar para o mundo o caso Snowden. Eu acho que dizer que Glenn Greenwald está ideologicamente comprometido única e exclusivamente por ser casado com o David Miranda é basicamente reduzir a credibilidade que ele tem, que é muita, a pouca. E outra, a gente tem que entender que o David Miranda vive no Brasil e o Glenn Greenwald também. Uma vez que o Glenn Greenwald vive no Brasil, ele tem todo o direito, inclusive, de destrinchar a política brasileira como grande jornalista que ele é. Aliás, grande jornalista que não foi colunista da CNN ou empregado da CNN, que já deu entrevista para apenas. E que fez uma entrevista com o Lula que, na minha opinião, foi das mais firmes, né? Muita gente falou que os jornalistas ali do El País e a própria Mônica Bergamo foram condescendentes com o ex-presidente e a entrevista do Glenn, se vocês puderem assistir, para mim foi a mais firme. Ele bateu forte ali no presidente em várias questões e não posou de amiguinho, que é o papel do jornalista. Mas falar das relações... Só um último ponto, Caio, desculpa. O último ponto é o seguinte, por mais que a gente fale de relação homoafetiva do Glenn com o David, nada disso apaga o que é fato. A gente começa a se preocupar com esse tipo de perfumaria para desviar a atenção do que realmente interessa. O vazamento de mensagens que são, sim, escandalosas por parte do judiciário brasileiro. Não são Vamos focar nas mensagens? Não são escandalosas, e falar das relações pessoais é importante para traçar o perfil, mas vamos ficar no objetivo, então. A verdadeira opinião do Glenn Greenwald, ela transborda nas suas manifestações públicas. Olha o que ele diz sobre essas autoridades que tiveram as conversas hackeadas. Abre aspas para o Glenn. Os promotores da Lava Jato não são vítimas, eles são o oposto. Qual é o oposto de vítima, Edgar? O oposto de vítima é agressor, é algoz. Agressor de quem? Dos maiores corruptos do Brasil? Ó, a Lava Jato em números: 429 réus, 159 condenados, 2.249 anos de penas, 13 bilhões de reais em recuperação. Vamos voltar aí para o Paulo Guedes, então, de todos os piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político que se associaram contra o Brasil. O Intercept, o Glenn, quer ir atrás de quem? Dos homens mais corajosos da República. Quem que se insurgiu contra a cleptocracia pela primeira vez para colocar os poderosos atrás das grades? Mas, Caio, políticos de todos os partidos, os maiores empresários do Brasil. Isso não é jornalismo, isso não é imparcialidade. Vai, Caio, só rapidinho, tipo uma frase básica: os fins não justificam os meios. É claro que todo mundo acha incrível tudo que a Lava Jato fez, desmascarou, Exato. que tem muito bandido de fato preso, pessoas que realmente Paula, foram não tem culpadas. nada de legal na conversa do Deltan com o Moro. Caio, não só tem... você no mundo Paula. acha isso. Muita gente está questionando e eu acho que é válido o questionamento. Não quer dizer que ninguém é contra a Lava Jato ou os resultados dela. Eu, de fato, não sou. Paulinha, acho incrível desmascarar esses criminosos, mas pela via legal, da forma como é feito para todo e qualquer brasileiro. Eu preciso rapidamente, rapidinho, eu acho que é importante dizer aqui. que a reportagem do Intercept não inocenta ninguém que a Lava Jato prendeu, mas joga ali uma mancha da forma que eles aceleraram os meios para justificar os fins. Isso. Trindade, vamos lá. Estamos com o tempo já na ponta da agulha. Para fechar, Zé. É isso mesmo, é a repercussão do dia, vai dar o que falar, mas juridicamente eu acho irreversível tudo que aconteceu e as condenações. Valeu, Trindade, obrigado pela conversa, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Bom dia. Agora 10 horas 46 minutos, horário de Brasília. A modelo Nájila Trindade, que acusa de estupro o jogador Neymar, deu ontem uma entrevista à TV Record e fez um pedido que parem com as especulações sobre o caso. A reportagem é da nossa colega Vitória Abel. A modelo que acusa Neymar de estupro, Nájila Trindade, pediu para que parem as especulações sobre o caso. Nájila afirmou em entrevista à TV Record que espera ter um pouco de tranquilidade e que está muito abalada com a repercussão. A modelo ainda disse que não imaginava que detalhes do caso fossem ser divulgados.
Eu achei que meu nome ia ficar em sigilo, que ia ser tudo resolvido pela lei. Foi até bem inocente da minha parte, entendeu? Jamais imaginei que eu fosse entrar na internet e ia estar exposta lá para todo mundo. A modelo também afirmou que está com síndrome do pânico e não quer mais falar sobre o assunto. Na última sexta-feira, Nájila prestou depoimento durante quase 6 horas na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Nájila chegou a passar mal e foi levada para um hospital da região. O jogador Neymar também deve prestar depoimento na mesma delegacia ainda nesta semana. O estupro teria acontecido no dia 15 de maio em Paris, onde o atleta mora. Neymar também foi ouvido na semana passada na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, que investiga se o jogador cometeu crime ao divulgar fotos íntimas de Nájila Trindade. Ô, Vini, em paralelo a esse caso aí, tem uma outra história rolando ali que inclusive levou ao afastamento por parte da Rede Globo de um dos mais experientes repórteres de esporte, o Mauro Naves, né? Tem novidade a respeito desse afastamento do Naves, Vini? Tem sim, Edgar. De início, a Rede Globo informou, até pelo Jornal Nacional, um comunicado lido pelo William Bonner, que o Mauro Naves havia sido afastado ali da cobertura da seleção brasileira e também do esporte por tempo indeterminado, porque ele havia fornecido o telefone do pai do Neymar para os ex-advogados da Nájila. Essa foi a versão oficial da Globo, que eu confesso, na época, o Fefito trouxe até aqui a informação, explicando também do porquê desse afastamento, mas eu confesso na época que achei um tanto quanto exagerado por parte da Rede Globo. Todo mundo, inclusive, né? Tudo bem, teve ali um desencontro, a Globo poderia ter feito ali uma advertência, acho que nem poderia anunciar, nem deveria ter anunciado isso no Jornal Nacional, mas agora vem uma outra informação sobre o caso, de que o Mauro Naves, na verdade, tinha uma relação comercial com este ex-advogado da Nájila, o Edgar Cunha Bueno Filho. Ele tem 5%, Edgar, de participação em 2 restaurantes do Paris 6, em que esse ex-advogado da Nájila era sócio do grupo até novembro de 2018. Eles se conheceram na final do Mundial de Clubes de 2012, no qual até o Corinthians se sagrou campeão mundial. Eles se conheceram ali, depois tinham essa sociedade, e por isso muito se fala que o Mauro teve também uma atuação ali para abafar o caso nos bastidores. Aí sim se torna, obviamente, que um caso de muito... de uma maior gravidade, de uma maior relevância, e que se justifica, sim, o afastamento do profissional, que até agora não se manifestou sobre o caso, né? O Mauro Naves ainda não deu nenhuma declaração oficial sobre isso, Edgar. Tá certo. É a mudança da Globo também na maneira de tratar. A Globo vem passando de ser transparente com o público. Passando, né, por um processo de reestruturação no seu quadro, de ser transparente com o público. A gente já trouxe aqui à tona, não sei se foi o Fefito ou você mesmo, Vini, a respeito das regras ali, de conduta dos jornalistas da casa, né? Isso aconteceu muito depois de jornalistas emitirem ali opiniões nas redes, opiniões políticas nas redes. Então a Globo se fez necessária ali colocar algumas regras que, se forem feridas, obviamente que esses profissionais terão ali algum tipo de punição. No caso da primeira versão, eu achei que não se justificava. Agora, nessa segunda, aí sim eu acho que já cabe uma medida realmente um pouco mais rígida aí da emissora. Pelo conflito de interesses comerciais, como você trouxe pra gente. Vamos fechar esse bloco aqui do Morning Show falando de um grave acidente ontem em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo. 10 pessoas morreram, Paulinha. Que é isso, Paulinha? Pois é, Edgar. 10 pessoas morreram, 51 pessoas feridas em decorrência desse acidente que aconteceu na noite de ontem na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, em Campos do Jordão, segundo o que disse o Corpo de Bombeiros, né? Chegou-se a confirmar até um número maior de óbitos, depois eles voltaram atrás, aí constatando exatamente essas 10 mortes. São 8 adultos, 2 crianças, que já foram encaminhadas aí para hospitais da região. A informação é de que esse ônibus perdeu o freio e bateu em 2 veículos na descida da serra em direção
ao Vale do Paraíba, Edgar. E as pessoas ficaram presas aí nas ferragens, então foi um resgate complicado, um resgate difícil, que inclusive chegou a interditar a rodovia. E aí são essas as informações, né? Aparentemente o ônibus voltava de uma excursão para a cidade de Campos do Jordão, Edgar. Tá certo. Agora, faltando 1 minuto e meio para as 11 horas, horário de Brasília, a gente já retoma com o Morning Show daqui a pouquinho. No futebol. Jovem Pan Morning Show. Um outro assunto polêmico agora no Morning Show, olha só. Vejam só a pergunta que o deputado Eduardo Bolsonaro fez ontem na sua conta no Twitter, aspas aí. Por que o brutal assassinato do menino Juan pela sua mãe segue sendo abafado? Paulinha, você responde isso aí. Qual é esse caso? Olha, até bom a gente estar falando sobre isso hoje, Edgar, porque faz um tempo que as pessoas me mandam no Twitter por que é que não estamos falando desse caso no Morning Show, por que é que não falamos desse caso no Morning Show. É bom esclarecer que não é a gente que faz a pauta, a gente fala sobre os casos que são apresentados para a gente falar no Morning Show. E hoje chegou o dia de falar desse caso horroroso de 2 mulheres acusadas de matar, esfaqueando uma criança de 9 anos, filho de uma dessas mulheres. Rosana Aure da Silva Cândido e também a Cacila Priscila Santiago Damasceno Pessoa. O menino era filho de uma dessas mulheres, da Rosana. É uma história muito horrorosa, Edgar, que aconteceu no final de maio, dia 31. Elas mataram esse menino a facadas, desfiguraram o rosto dessa criança, aparentemente na frente da irmã, que é filha da outra mulher. Então parece que essa menina de 8 anos viu e inclusive ajudou a polícia a entender o caso. Essa criança foi esquartejada, Edgar. Eles tentaram colocar partes do corpo numa churrasqueira. É uma história muito horrorosa, né? Até quando as pessoas me questionavam aqui na internet, eu falei, é um crime horroroso. Não sei nem exatamente o que dizer que possa ser diferente do que qualquer pessoa pense a respeito. Existe um dado que também foi dito de que elas teriam amputado o pênis desse garoto 1 ano atrás, porque no que diz aqui, ele queria ser menina, ou elas queriam que ele fosse menina, não ficou muito claro. Eu já li aqui algumas versões e não fica muito claro. Então, elas amputaram o pênis desse garoto. Esses são os dados estarrecedores de um crime hediondo e horroroso cometido por essas 2 mulheres que configuravam um casal. E o Eduardo Bolsonaro colocou um vídeo no Twitter dele, fez esse questionamento a respeito da grande mídia, mas também relacionou isso a o que ele chama de ideologia de gênero. Vamos conferir um trecho do vídeo de Eduardo Bolsonaro, deputado federal do PSL. E esse caso do menino Juan, ele é justamente não divulgado, por quê? Porque se você puxar um pouquinho, se você raciocinar um pouquinho, você vai conseguir conectar, né, esse caso à ideologia de gênero. Ou será que essa amputação do pênis dessa criança, será que não dá para conectar com nenhum projeto de lei da deputada Érica Cocai ou do deputado Jean Willis? Então é importante ressaltar que a Érica Cocai e o Jean Willis, eles são autores de uma proposta que estabelece o direito à identidade de gênero definida como a vivência interna individual das pessoas, tal como cada um sente, que pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento. A Érica respondeu ao que disse o Eduardo, disse o seguinte, não consigo entender a relação, o meu projeto não se refere a crianças, o que ele falou é um absurdo, ou é má fé ou é ignorância, mas no caso dele seguramente são os dois. É uma profunda estupidez fazer esse tipo de relação, ele busca confundir e usa a lógica da mentira para exacerbar a cultura de ódio contra a população LGBT. Ao contrário do que ele diz, o projeto busca assegurar um direito das pessoas trans de poderem exercer socialmente a sua identidade. É só uma demonstração da profunda LGBTfobia e leviandade desse deputado, chega a ser criminoso, Edgar. Vamos lá, vamos falar. Vocês podem estabelecer esse debate aqui, mas primeira coisa que eu apontaria assim, é associar a relação entre
o perfil das companheiras aí que assassinaram o menino. Com a morte, existe gente mau caráter, criminosa. Ser lésbica não equivale a nada de negativo. Que lança mão de atrocidades. Não dá nem pra dizer o que essas figuras, essas criaturas fizeram com esse menino. É um horror, nem no pior filme de terror, brutal. Nenhum filme conseguiu retratar o que elas fizeram na vida real. Isso não é porque elas são lésbicas, ou associar uma coisa a outra me parece uma forçação de barra para quem quer jogar aí uma fumaça no debate. Eu acho assim, o caso ele foi sim divulgado pela mídia, não existe só o Morning Show também, né? Existem outros programas. Inclusive aqui na Jovem Pan, o Felipe Moura comentou no Pingos Se as pessoas cobraram a Paulinha de dar notícia porque elas viram essa notícia em outros portais, em outras rádios, na televisão, né? A mídia divulgou. Agora a mídia também não tem o poder de obrigar uma comoção pública, assim como ele falou nos casos ali da Suzana, dos Dadona, que vejam só, são casos que já passaram tanto tempo e ainda se lembram deles, né? Tem outros que acabam realmente não tendo a devida repercussão necessária, mas isso não é a mídia que impõe, isso é a própria sociedade que acaba impondo. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro poderia, na verdade, perguntar para o pai dele por que ele não se comove com alguns casos como do 80 tiros e se comove com outros como do MC Reaça, que aí sim é uma dúvida, uma pergunta que a gente deveria ter respostas, né? Tem razão, Vini. Antes de mais nada, vamos lá então, eu vou fazer aquele movimento de neurolinguística que repete várias vezes a mesma frase, para que fique clara a minha opinião, e ainda assim vai ter quem interprete mal a minha opinião, assim. Mas já que as pessoas esperam que a gente vá à nossa sacada às 5 da tarde, todos os dias, e dê uma opinião sobre todos os fatos que acontecem no Brasil, aqui vai a minha opinião sobre esse fato para todo mundo que cobrou. É um absurdo que essa criança tenha sido morta. É um absurdo que essa criança tenha sido morta. Essas mulheres são criminosas. Essas mulheres são criminosas. Gente, não tem opinião para se dar sobre um assassinato cruel e frio. Pelo amor de Deus. É óbvio que o que aconteceu é um absurdo, é criminoso, é hediondo. Não tem que se falar sobre o assunto no sentido de se dar opinião. É crime. O que é crime não é passível de opinião. Mataram uma criança da maneira mais cruel possível. Pelo amor de Deus. Dito isso, vamos agora responder ao senhor Eduardo Bolsonaro. Já que ele falou de ligar os pontos, eu acho que ele podia ligar os pontos dando um Google, assim, porque um rápido Google sobre o caso aqui me fez achar registros do G1, do R7, do Diário do Amazonas, da Folha de São Paulo e de vários outros veículos. Portanto, todos noticiaram. Muita gente também pode se questionar por que, afinal de contas, não noticiaram então que elas eram um casal de lésbicas. Vários desses veículos dão como título casal de lésbicas. Mas olha que curioso, quando um casal de hétero mata alguém, ninguém diz que um casal hétero matou alguém, não é mesmo? Por que será que essa distinção só é feita no caso de um casal homossexual? Será que não tem uma agenda política por trás disso para tentar dizer que todo criminoso, ou melhor, todo homossexual tem uma falha de caráter? Ou é criminoso? Não sei. Tô trazendo essa pergunta aí para você refletir em casa. Fefito, vê se você... Eu vou crescer um pouco a discussão aqui com um post que fez o Bochecha no Twitter. Ele disse o seguinte, uma mãe lésbica e sua parceira esquartejaram um menino porque queriam que ele fosse menina. Cortaram o pênis da criança e assassinaram-na. Não vi nenhum ativista das causas LGBTS nem artistas se pronunciarem com veemência de costume. Partidos políticos de causas próprias. Tô fora. Pois você acabou de ver, Bochecha, e sinceramente a gente vive num país tão cheio de problema, que se a gente for parar pra se manifestar sobre todo e qualquer crime, a gente não vai fazer outra coisa da vida, não é mesmo? Agora, se manifestar sobre um crime que especificamente você quer transformar em agenda política é outra coisa. Mas aí, Bochecha, te dou a dica e dou a dica junto pra um monte de gente aí no Twitter que fica falando do caso Juan. Eu não vi vocês, por exemplo, reclamando quando em janeiro uma criança de 3 anos foi morta e enterrada pela própria mãe na cidade de Cruzeiro. Eu não vi. Vocês querem comentar mais notícia? Por que vocês também não comentam quando em 22 de março a polícia descobriu que uma criança de 7 anos foi assassinada em Camaçari, na Bahia, pelo padrasto a mando da mãe, da própria mãe. Ela era hétero nesse caso, né? Não era relevante. Tá bom. Por que vocês também não comentam sobre a mãe do bebê que foi presa na cidade de Colombo
porque ela guardou o corpo dele num guarda-roupa, tão assustador quanto, não é mesmo? Também não vi nenhuma comoção sobre esse caso. Ou por que será que vocês também não comentam sobre o corpo de um recém-nascido que foi encontrado embaixo de uma ponte em Montes Claros agora, ó, no 6 de março? Também um pouco recente isso. Ou, quiçá, da criança de 9 anos que presenciou o estupro da mãe e o assassinato do pai, agora em junho, ó, no dia 8. Pois é. Ninguém se manifestou sobre esses crimes. É tão curioso que vocês queiram que a gente se manifeste sobre um crime específico, porque ele envolve a orientação sexual dos assassinos, e vocês não manifestem repúdio sobre todos os outros. Então, a partir de agora, vamos se manifestar sobre todos os outros crimes. Repetindo, só por caso de alguém achar que eu tô defendendo o criminoso. O assassinato é bárbaro, é hediondo. Elas merecem apodrecer na cadeia. Eu acho a polêmica muito justificável, porque o silêncio da mídia e da militância, de fato, ele foi chocante. Eu acredito piamente que essa matéria não foi repercutida como crimes análogos, por exemplo, o caso Nardoni, por causa, sim, da cultura do politicamente correto que impera na grande imprensa brasileira. Dentro da lógica do vitimismo estrutural, que vai prevalecer não só na mídia, mas também na academia, nos meios culturais, é impróprio você mostrar membros de minorias sociais oprimidas ou supostamente oprimidas como opressoras, como agressoras. Isso é um fato. Para usar uma máxima aí repercutida pelo nosso chefe de jornalismo, que a Paulinha trouxe, o Felipe Moura Brasil, nos Pingos nos Is, abre aspas, gays só morrem, nunca matam. Qual que é a narrativa? Minoria é oprimida e morre. Maioria é opressora e mata. Outro exemplo, agora invertendo a polaridade. Cristãos só matam, nunca morrem. Né? A gente não pode esquecer os comentários perniciosos da esquerda americana sobre o massacre de cristãos no Sri Lanka. Vamos lembrar que tanto Obama quanto Hillary Clinton lamentaram a morte de, abre aspas, adoradores da Páscoa. Ou seja, eles se recusam ativamente a usar o termo cristão para não vitimizá-los. Essa é a lógica binária e maniqueísta do progressismo esquerdista, que é o herdeiro político do comunismo, por sua vez fundado na luta de classes. Deixa eu só para concluir, Edgar, porque assim, ao invés da luta de classes marxista, o que a gente tem aqui no progressismo é política identitária. Você separa as pessoas por rótulos sociais baseados no quê? Em etnia, sexualidade. Então, ou você é de um grupo vitimizado, ou você é de um grupo vilanizado. Ou você é oprimido, ou você é opressor. E aqui, só para fechar o raciocínio, é aquela história, né? 4 patas bom, 2 patas ruins. Eu recomendo aí ao ouvinte da PAN que leia A Revolução dos Bichos, do George Orwell, para entender essas narrativas hegemônicas, esses discursos totalitários, que servem aí, às vezes, à esquerda, às vezes à direita, para a gente não ficar nesse tipo de situação em que uma matéria não é repercutida porque ela não agrada a determinada agenda política. Você acha que no Morning ela não foi repercutida porque ela não agrada a uma determinada agenda, Caio? Você sabe como é feita a pauta aqui? No caso, essa notícia não repercutiu aqui porque a gente evita ao máximo. A gente não é um jornal policial, né? O Morning Show não se dispõe a ser um jornal policial. Mas não eu acho que foi um erro a gente não ter repercutido, até porque eu lembro de ter feito... Se você acha que foi um erro, você poderia ter sugerido essa pauta em algum momento, que não aconteceu também. Eu evito interferir no trabalho dos meus colegas, você sabe disso. Isso não tem a ver, esses tipos de crime bárbaros acontecem diariamente no Brasil, infelizmente, tá? Eles acontecem diariamente no Brasil. Você tem que pensar num editorial. Gente, o Jornal do Datena muito provavelmente acompanhou no passo a passo o que aconteceu nesse crime. Esse crime, em especial, não foi escolhido para ser tratado aqui, não por causa de uma agenda. E hoje ele foi escolhido, por quê? Porque houve aí essa fala de um deputado. É por isso que ele foi escolhido para ser falado hoje. Mas não é estranho que um crime mais bárbaro, como foi o caso desse crime... Eu acho que tem muito crime no Brasil, Caio. Se todo dia a gente olhar, a gente vai trazer crime aqui. Mas em relação, por exemplo, ao caso Nardoni, que eu trouxe aqui à baila, né? Pode acontecer também. Deixa eu fazer uma pergunta. É infinitamente mais grave, né? A partir da percepção que todo crime é muito grave. Esse e vários outros que acontecem diariamente no Brasil e que não são falados aqui no Morning Show, porque não é a proposta do programa. O caso Nardoni, ele ganhou uma visibilidade, por exemplo, nacional, né?
Ele virou um caso de visibilidade nacional e por isso ele virou primeira página de jornal e por isso ele veio pra cá. Mas a mídia trouxe, Por exemplo, a mídia fez isso, a grande mídia, né? Tô falando Ué, Rede a gente Globo é grande e tal. mídia, tá? Só pra te avisar, Não, a Caio, gente não se esqueça. A gente tá repercutindo hoje porque está ganhando uma outra relevância esse caso, não só pelo quão horroroso ele é, como tantos outros que acontecem diariamente. O que eu acho, assim, a minha pergunta é o seguinte, a partir da percepção que você traz, na visão que você colocou pra gente, Caio, o que nós fazemos, qual que é o nosso papel diante disso? É nos juntar a um político que vê uma conotação ideológica num assassinato brutal como esse? Ou é dar o nosso testemunho com relação ao que a gente acredita e percebe a respeito daquilo? Será que a gente não embarca num discurso que está ali no âmbito político, feito por um deputado que está no poder, em detrimento de um entendimento um pouco mais real das coisas? Mas eu não corroborei a fala do Eduardo Bolsonaro, em nenhum momento eu fiz nenhuma associação, qualquer associação entre a sexualidade... Não, entre a sexualidade e a orientação sexual das agressoras com o crime em si. O que eu discuti foi eu fiz uma crítica à repercussão na mídia. Aliás, eu nem entrei no mérito das declarações dele, porque eu acho que eu não acho que esses crimes estão relacionados à ideologia de gênero ou orientação sexual ou identidade de gênero das agressoras. Que bom que você disse isso. Peraí, não, mas o ponto que você traz é exatamente o ponto dele. O ponto do Eduardo Bolsonaro é assim, a quem interessa não repercutir isso. Não, mas nesse ponto eu concordo com ele. É o que você está dizendo, é o que você está falando. Mas entre o rol de possibilidades é possível que eu concorde e discorde de algumas coisas. Gente, a mídia ela é formada por Illuminatis gays. Todo mundo para, senta e decide que determinadas notícias, porque envolvem homossexuais ou certas orientações sexuais, elas não são noticiadas. Sim. Pelo amor de Deus. Essa notícia foi noticiada, como eu mesmo mostrei aqui, vários sites que noticiaram, acabei de citar. Se ela não ganhou tração, se ela não repercutiu, porque ela não foi clicada o suficiente, porque não vamos esquecer que o jornalismo também vive de cliques, e também vive de audiência, e também vive de repercussão. Ela não ganhou tração basicamente porque ela não demonstrou, não despertou o mesmo interesse do que outras. Isso significa que o crime é menos bárbaro? Pelo amor de Deus, não. O crime é bárbaro, ele é horroroso, ele é nojento, ele é desagulhar qualquer estômago. Mas crimes bárbaros acontecem todos os dias. O que se questiona aqui é o uso político de um crime bárbaro para atacar determinadas categorias. Aliás, não ajuda em nada quando a gente tenta simplificar as coisas dizendo que cristãos são maus, ou que heterossexuais são maus, ou que homossexuais são bons. Porque a gente esquece... Um segundo só, Edson, eu tô concluindo. Porque a gente esquece o ponto mais simples de tudo. Existem pessoas boas e ruins dentro de toda e qualquer categoria. Existem cristãos bons e cristãos ruins. Existem gays bons e gays ruins. Existem héteros bons e héteros ruins. E isso é tão óbvio que eu não tô acreditando que eu tô falando em 2019 na rádio. Esse é um tema que eu queria te perguntar diretamente. A politização de uma atrocidade como essa. Essa é a questão. Que talvez caiba lá o deputado eleito por São Paulo, babá. Mas cabe a nós tomar esse partido, corroborar uma afirmação de que, olha, a quem interessa isso. Eu não sei, essa questão que eu faço, essa reflexão que eu coloco aqui. Se fosse para matar em uma frase, eu acho que a repercussão é politizada e eu estou acompanhando, inclusive, o entendimento do nosso chefe de jornalismo. Ele identificou essa narrativa, né? Mas isso jamais associado ao ato criminoso em si, mas sim a repercussão que setores da mídia dão, porque existe um gargalo aí, né, para você amplificar esse assunto. Se a Globo não fala sobre o assunto, a repercussão dele é menor, ponto final. Perfeito, eu tô com você aí nessa história. Só lembraria o seguinte, com todo respeito ao nosso chefe de jornalismo aqui, mas antes de qualquer coisa, vinha o que você, pessoalmente, como ser indivíduo, pensa das coisas, né? Eu vou fazer um intervalo agora porque nosso tempo já, com certeza, já estourou. 11 horas 22 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A cantora britânica Lily Allen fechou em São Paulo nesse domingo e dedicou uma música ao presidente Jair Bolsonaro. Conta a história, Paulinha, pra gente. Terceira vez que Lily Allen vem Terceira ao vez país, que né? ela vem ao Brasil, se apresentou para 20 mil pessoas no 23º Festival da Cultura Inglesa no Memorial da América Latina. Teve show de abertura bem legal da Duda Beat. Daqui a pouco o Fefito maravilhosa conta mais. fada, nunca errou, Duda Beat. E a Lily Allen dedicou a Bolsonaro uma música que ela escreveu originalmente para George W. Bush.
que recentemente ela dedica pra Trump, né? Aí ela disse, sabe... Serve pra vários, é isso? Falou que já que tá no Brasil e que esse é o mês do orgulho LGBTQ, ela decidiu, então, dedicar para o nosso presidente. Edgar, vamos conferir que tem um trechinho do vídeo aí do momento que a Lily Allen resolve fazer as honras de Fuck You. I thought I would dedicate this to your president this year. Probably never come back to Brazil again. Fuck you, Você viu que ela ainda falou assim... Provavelmente eu vou ser presa ou proibida de vir novamente ao Brasil. Não é pra tanto, Lily Allen, né? Mas rolou aí, com a bandeira do Brasil, essa faixa da Lily Allen. As garantias de liberdade de expressão estão Ainda valendo. estão valendo, Lily. Eu tava lá. Você tava lá, Fefito? Eu tava lá e... Qual era o clima do ambiente? Nossa, não, o clima era muito legal. Essa galera que gosta de cultura pop. O clima era muito legal. Primeiro artistas. que teve o show da Duda Beats, que é basicamente a cantora brasileira mais bombada, assim, tá? A grande revelação da música nacional dos últimos meses, assim. Muito legal o show dela. O show da Lily Allen foi super bom, mas a Lily Allen fez isso também por livre e espontânea pressão, podemos brincar. Porque assim, eu já tinha me deparado com várias mensagens no Twitter mandando essa dica pra ela, mas mais do que isso, o público, antes mesmo da Lily Allen subir no palco para o bis, o público começou um coro várias vezes de "Ei, Bolsonaro vai tomar chupar caju". Exatamente, é o melhor modo de dizer. E foi um coro muito grande, uníssono. E assim, a Lily Allen, ao ver isso, só pôde ter certeza de que ela tava mandando o recado pra plateia certa, assim, o recado que a plateia pedia. Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum, uma vez que ele já foi direcionado ao Bush e ao Trump. Muita gente deve ter encarado como desrespeito, mas liberdade de expressão serve pra isso também, não é mesmo? Eu curto bastante Lily Allen, assim, só que essa é uma letra bem peculiar, né? Que é uma letra de combate ao ódio, com uma letra de ódio, né? Ela chama o interlocutor de racista, de medieval, fala que odeia as pessoas à volta dele, pessoas como você têm que ser mortas, trucidadas, fala que ninguém quer a opinião alheia, assim, bem intolerante. Agora é o seguinte, da mesma forma que a gente é o que a gente come, né, a gente acredita e pensa conforme as informações que nos são apresentadas, né? Por isso, afinal de contas, que a gente sabe e acredita que a Terra é redonda, embora pouquíssimas pessoas tenham tido acesso em primeira mão. Olavo de Carvalho duvida dizer você atualmente. Essa opinião. E a visão da mídia global progressista é de um governo totalitário, a ponto dela falar uma besteira dessa, né? Que vai ser banida, censurada ou até mesmo presa na próxima visita dela ao Brasil. Não vai. Mas só para terminar aí o comentário numa nota positiva, eu queria fazer uma recomendação para o ouvinte da PAN para ouvir a música Somewhere Only We Know, que é uma versão dela, de uma música original do Keane, muito bonita, assim, um arranjo de piano maravilhoso. Dá pra ouvir Lily Allen no seu melhor, já que a gente já ouviu ela no seu pior. Somewhere only we know. Muito bom esse som. Olha, eu vou mostrar aqui o WhatsApp que chegou pra gente acerca dessa polêmica aí, né? Já aconteceu com o Roger Waters também, de fazer críticas ao presidente, deu bafafá geral e a gente conclamou nossa turba de fãs e admiradores aqui pelo nosso WhatsApp a se manifestarem também acerca dessa polêmica envolvendo artistas se manifestando, misturar política com música. E aí, o que será que esse pessoal tá pensando, hein? Solta aí, Murilo. Então, tudo bem, todo artista, na verdade, todo cidadão tem direito a se manifestar sobre o que bem entender. Mas a minha crítica quanto a artistas em shows fazerem manifestações políticas é que pode talvez ser ofensivo com seus fãs que tenham divergência no pensamento, né? Porque a gente viu no último ano várias manifestações artísticas ou em repúdio ou em apoio ao Bolsonaro. Ambas estão equivocadas, né? Fala, rapaziada bonita do Morning, beleza? Beleza. Gente, é incrível como esses artistas, eles sabem prestar homenagens ao nosso presidente. Não só os artistas, vale lembrar também que o presidente foi muito homenageado no carnaval, né? Tivemos vários blocos com coro chamando o nome do presidente, foi uma coisa muito bonita. Então, assim, a liberdade é fundamental nesse país que a gente vive. Se a gente quebrar essa liberdade, a gente beira a uma ditadura. Infelizmente, as pessoas têm que repensar alguns conceitos que elas defendem, tá bom? Felipe de João Pessoa, abraço. Aí, Felipe participando juntamente com outros ouvintes. Não deu pra colocar Felipe. Tudo, estamos no fim do programa. Tem várias mensagens aqui. Paulinha, a gente tá fechando, vai. Vamos pros CTs com a hashtag Trago Verdades e quem levou foi o Kleber Santana Souza.
Maravilha. O vencedor do WhatsApp, Edgar, Fala, Soninha. Foi o Anderson. Eu quero parabenizar o programa de vocês, que assim como o meu, é um programa leve, um programa descontraído, que foge do populismo barato e do sensacionalismo, né? Os integrantes em harmonia. Não tem caça-clique aqui, viu, Sônia? Exatamente. Parabéns pela leveza do programa de hoje. A gente vai ficando por aqui, Linda. agradecendo Te aí amo. o prestígio. Rainha. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência, viu? A gente volta amanhã a partir das 10 aqui na PAN. Até mais, tchau, cuidem-se.